até porque a legislação e o próprio sistema judiciário, enfim, o sistema legal é mais rigoroso, ou seja, mais atuante, talvez mais ativo, não estou diminuindo do Brasil, mas um prefeito de Munique, por exemplo, que era responsável pela licitação de uma parte da obra, ele foi flagrado, né, foi descoberto que ele estava envolvido em corrupção com a obra, foi preso e ficou preso vários anos. Não teve nenhum perdão. E Munique organizou uma excelente Copa. A África do Sul, o comitê tinha o Danny Jordan, que também é um executivo, um homem. Tanto é que ele se mostrou durante a Copa, você deve ter acompanhado, era o homem que falava com todo mundo. Ele tinha um comitê que, do lado do governo, era o ministro dos esportes, depois o vice-presidente, mas no comitê dele havia uma participação ampla de setores da iniciativa privada, setores dos trabalhadores, pessoas de todos os comitês locais, pessoas gabaritadas, faziam parte do processo de discussão para ver o que era melhor, o que era pior. E, mesmo assim, ocorreram erros. No Brasil, agora vou ver se seja mais objetivo para você, no Brasil tem, de um lado, o COL, que replica a CBF, né, que tem uma experiência muito limitada de administração privada ou pública, o que seja. Do outro lado, um governo que demorou 2 anos para dizer que, olha, o representante do governo, o homem forte do governo para isso é o ministro dos esportes. Só fez isso em janeiro. Até então, veio cada um falando uma língua e ninguém para cobrar. E de janeiro para cá, infelizmente, o ministro pôde fazer muito pouco porque os atrasos já estavam por todos os lados. Estádios, nenhum começou até agora, como você disse, há pouco tempo. Agora eu brinquei dizendo que eu queria tanto ver um pedreiro. Você não viu nenhum pedreiro? Eu vi uma foto recentemente, já do início de construção lá em Manaus. Não, mas é o início, terraplanagem, esse negócio todo. E foi uma brincadeira que eu disse, porque eu queria muito ver, olha, já estamos fazendo, não só os estádios, mas também aquilo que é prometido via caderno de encargos, que é a infraestrutura. Mobilidade urbana, aeroportos. Claro, nós estamos atrasados em todos. É a grande preocupação, né? Hoje, se fosse a Copa hoje no Brasil, nós estávamos assim. Teríamos seríssimos problemas. Hoje, normalmente, só pelo reaquecimento da economia brasileira, os aeroportos já estão problemáticos. Para 2011, alguns aeroportos brasileiros estarão absolutamente enfrentando uma situação quase beirando o caos. Eu tenho certeza de 3. Né? O de Brasília, né? O de São Paulo Guarulhos. E o de Salvador. Né? Quer dizer, então nós temos problemas nos nossos aeroportos que deveriam ser solucionados já para 2011. Imagine para 2014. No Rio de Janeiro também, né? De Rio de Janeiro, perdão, esqueci do Rio de Janeiro. Que vai ser. Então, os aeroportos já é a situação conhecida. Seja, os atrasos já são considerados uma dívida irrecuperável. Tanto é que o governo está recorrendo a instalações provisórias. Está contratando instalações provisórias para os aeroportos para fazer o atendimento. A mobilidade urbana, as obras, como o próprio Tribunal de Contas da União constatou, e nós já tínhamos constatado isso numa audiência pública com o ministro da Cidade, até abril nenhuma obra tinha sido iniciada de mobilidade urbana e tinha 70% delas sequer tinham levado as consultas à Caixa Econômica Federal e Fundo de Garantia que vão bancar. E segurança, hotéis, a própria FIFA fez uma crítica dizendo que não sabe o que está acontecendo nesse setor. Não se sabe, inclusive, onde será a abertura. O senhor, que é de São Paulo, que é do estado de São Paulo, poderia falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo já sabe, o Morumbi foi descartado para a abertura da Copa e agora se procura uma solução para saber se teremos jogos em São Paulo ou não, desde que tenhamos um estádio. Nas últimas horas, a imprensa noticiou que São Paulo poderia ficar, pelo menos, com o centro de imprensa, né? Que é algo importante. E o Congresso também. E o Congresso da FIFA. Congresso da FIFA, que são eventos importantes também. O que é que o senhor pensa sobre isso? Bom, olha, Vanderlei, tem vários estádios com problemas piores do que o Morumbi, que sem estarem solucionados ainda as questões de garantias financeiras ou mesmo a viabilidade
da instalação desses estádios, vários deles. E o Morumbi foi escolhido para ser exemplarmente punido, digamos assim, né? Foi precipitadamente punido e acho que o componente político, pessoal, clubístico, teve muito mais peso do que uma análise fria, sensata, equilibrada sobre o que é que podia ser exigido do estádio como Morumbi. As exigências, na minha opinião, são exageradas. A FIFA não teve o mesmo rigor nem na Alemanha nem na África do Sul. Já é conhecido, né? A FIFA quer que o Morumbi que se invistam 630 milhões de reais e o São Paulo só dá garantias de 260, 270. E isso foi o motivo que o Ricardo Teixeira alegou para excluir o Morumbi. E quando excluíram o Morumbi, acenaram com o Pirutubão, que é uma miragem. Ninguém acredita que seja possível construir um estádio para a abertura da Copa do Mundo, que vai custar certamente muito mais de R$1 bilhão, num lugar que não tem a infraestrutura adequada, não só de vias de rua, de vias urbanas, o transporte coletivo, como também de saúde, de segurança, enfim, aquilo que vai ser exigido, que se exigiu de São Paulo. Por exemplo, de ter um hospital como Einstein do lado, como São Luís. E o sepultamento da ideia ocorreu quando se descobriu há algumas horas, uma matéria muito importante do jornal Estado de São Paulo, que o terreno apresenta seríssimos problemas de contaminação. Contaminação, Então, quer dizer, sepultando...